Que é isso aí, pessoal. Vamos para mais um capítulo de resumo. Agora o capítulo de a química do átomo de carbono. Tudo bem? Esta aula é mais histórica, é para a gente compreender de onde nasceu a nossa ciência no nosso curso aqui de aprofundamento em química orgânica. Vamos lá? Então, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer era qual era o embate que estava tendo entre os compostos que a gente hoje chama de orgânicos e que chamam de não orgânicos. A realidade é que você consegue, no seu dia a dia, ter uma ideia grande do que é um composto orgânico e o que não é. O principal do seu dia a dia é o quê? Alimento, certo? Você consegue diferenciar a matéria que tem origem viva, né? Matéria viva, da matéria que não tem, da matéria morta, matéria mineral, né? Você sabe que você não pode comer uma pedra. Mineral. Beleza? Você sabe que você não pode comer uma pedra. Tudo bem? Tá, mas como é que nasceu isso? Quais foram as coisas que sinalizaram pra gente o que a gente tem como matéria viva ou não? Só a matéria viva tem uma coisa muito importante pra gente. Só não é importante pessoal fitness, né? Fica malhando toda hora. Que é o sabor. Sabor. O pessoal fitness largou a mão da vida. Não quer saber do sabor da comida. Mas o sabor pra gente é muito importante. Só matéria orgânica serve de alimento. Então, nada mais natural do que o primeiro composto a ser a ser isolado lá em 1747, certo? Pelo Marggraf. Então, Marggraf, certo? Isso é a coisa que tem mais sabor no nosso dia a dia, que é o quê? Ele isolou o açúcar, o composto que dá sabor ao açúcar, que é a sacarose. Tudo bem? A gente vai falar um pouco mais de açúcares lá na frente. Mas, além disso, a ciência já nasceu aí, a gente via que esses compostos orgânicos tinham algo diferente em relação aos compostos não orgânicos, né? Então, um tal de Bergman, analisando esses compostos, começaram a ser isolados nos milhares, certo? Decidiu definir. Então, Bergman diferencia os compostos. Diferencia o quê? Compostos orgânicos. Compostos orgânicos. E aí ele faz a diferenciação que hoje, que a gente tem um nome histórico até hoje, né? Tanto que a gente chama de compostos orgânicos, que é aqueles oriundos ou produzidos por organismos. Daqueles compostos inorgânicos. O que são compostos inorgânicos? São compostos que... Aí, ó. Inorgânicos, tá bom assim, né? O que são os compostos inorgânicos? São aqueles que existem sem a necessidade de ação da vida, sem a necessidade de ação dos organismos. Então, sem necessidade de ação da vida. Tudo bem? Maravilha. Cara, isso aí era principalmente porque a gente conseguia produzir tudo quanto é composto inorgânico no laboratório e compostos orgânicos não. A gente conseguia isolar eles e ver que eles tinham umas características distintas, mas a gente não conseguia produzir eles no laboratório, certo? 1789, uma descoberta muito importante para os compostos orgânicos aconteceu. O Lavoisier, meu brother, Lavoisier, descobriu o quê? Meu brother é difícil, esse cara é um corrupto, foi até enforcado, foi até decapitado por isso. Mas tudo bem, meu parceiro. Então, existe um elemento sempre presente, um elemento onipresente, certo? Nos compostos orgânicos, sempre presente. Certo? O
o composto que ele descobriu e nomeou de carbono, certo? O carbono está sempre presente nos compostos orgânicos. Tranquilo? Então, analisando isso que o Berzelius propôs, que o Bergman propôs, um tal de Berzelius, que, cara, o incrível do Berzelius é o seguinte, ele é importante para a nossa química moderna, talvez mais que o Lavoisier. Só que, como ele falou isso aqui, os químicos meio que não gostam dele. Mas ele, para a prática química, para o laboratório, pô, cara, ele é mais importante que o Lavoisier. Então, em 1808, o Berzelius decidiu tentar, pô, dar uma de profeta. E falou assim: existe uma força vital. Vou até botar de vermelho isso aí, porque é uma frase que cai bastante. Força vital peculiar que intervém. Nossa, esse aqui ficou péssimo, hein, Tito? Que intervém, certo? Na formação de compostos orgânicos. Pô, ele tá falando assim, cara, tem uma mágica que tá rolando aqui. Se ele não falasse o restante dessa frase, estaria tudo bem, né? Várias coisas na ciência a gente fica achando que é mágica durante um bom período. Mas ele completou e falou que dificilmente a reproduziremos em laboratório. Só te dar uma dica, cara, hoje existe uma mágica que tá rolando aí também. A mágica é o quê? Cara, é porque que a maioria dos organismos preferem os compostos levógenos, que a gente já vai aprender o que é. Isso é mágico. Pô, por que os organismos preferem esses caras aqui? A única coisa aparente pra gente é que eles desviam a luz para o outro lado, né? Mas tudo bem. O Berzelius disse isso e isso atrasou bastante a química orgânica, né? A química outra estava de vento em popa. Só que a química orgânica ficou, pô, esse cara aqui tem alguma coisa divina que interfere, uma força vital. Maravilha? Essa teoria ficou conhecida, portanto, como vitalismo, certo? Ou teoria da força vital. O que diz, então, portanto, o vitalismo? Diz que apenas compostos não, apenas organismos podem sintetizar compostos orgânicos. É maldade a gente dizer, olha aí, na minha cabeça de novo, compostos orgânicos. É maldade a gente dizer que isso veio do Berzelius. De fato, isso foi uma proposta já do Bergman, quando separou compostos orgânicos de compostos inorgânicos, né? Fez essa diferenciação. Já está falando, cara, só quem consegue sintetizar compostos orgânicos são organismos. Tudo bem? Mas do Berzelius que deu a cereja do bolo. Ele disse que os organismos, possuem a força que os habilita a fazer isso. A força vital. Isso aí não tem como escapar. Isso aí foi Berzelius. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Cara, essa teoria, pra você ter ideia de como isso perdurou, isso aí só foi cair com Euler, que era um dos discípulos de Berzelius, lá em 1828. Numa síntese que hoje leva o seu nome. Então, 1828, Euler sintetiza quem?
eu vou até marcar de vermelho também, ureia a partir do cianato de amônio. Beleza, pessoal? Então, como eu disse para você, essa síntese ficou conhecida como síntese de Euler. Como é que é a síntese de Euler, portanto? A síntese de Euler é este bonitão aqui, ó. NH4, OCN. Tudo bem? Pô, mas Tito, por que isso é importante? Porque este cara aí é um composto o quê? É um composto inorgânico. Tito, como diabos eu consigo ver que esse cara é um composto inorgânico? Ah, isso aí é pra gente. Esses caras já sabiam. Na verdade, esse cara não é o cianato de amônio, não, tá? Que ele usou lá. Esse aí é. Tá, mas o que ele usou não foi. O que ele usou foi, para ele, uma mistura de amônia mais ácido ciânico. Tudo bem? A gente sabe que esse cara forma o cianato de amônio quando a gente mistura esses dois compostos. Mas esses dois compostos aí, não. Esses dois compostos a gente já produzia a rodo em laboratório, ou seja, eles eram compostos inorgânicos. Tudo bem? Então essa mistura é inorgânica. E ele fez essa mistura produzir a ureia, que a gente sabe hoje que ela tem essa forma estrutural aqui, ó. Tudo bem? Esta é a ureia. Tá, Tito. E por que eu sei que esse composto é um composto orgânico? Cara, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é aquele cheiro gostoso que tem onde? Banheiro de rodoviária. Aquele cheiro maravilhoso. Sabe? Se imagina entrando no banheiro da rodoviária. Meu Deus, que cheiro gostoso. É aquele cheiro de ureia. Entendeu? Então o Euler fez lá o experimento, aqueceu o cianato de amônio e saiu fedendo o laboratório dele a banheiro de rodoviária, certo? Então ele pensou, ou entrou uma penca de gatos aqui e mijou a parada toda, ou de fato eu produzi a ureia. E ele foi reproduzindo, fez com outras misturas que no fundo eram a mesma, certo? Eram o mesmo composto, eram cianato de amônio, só que eram em diferentes misturas de sais. E ele produziu a ureia de fato. Ele ficou, pô, a ureia eu sei que é um composto orgânico, eles já se conheciam. Sai na urina, certo? É como as células liberam o nitrogênio, liberam a amônia. Então esse cara, de fato, era um composto orgânico. Isso aí, pô, Tito, dizer que em 1808 pô, deram um fim na teoria da força vital? Não, não deram. Ainda, o pessoal ficou ainda remoendo, porque era uma coisa muito avant-garde, certo? Beleza, pessoal? Então, eles fizeram isso. Eles não. O Euler fez isso, foi testado. E a gente fica se perguntando, pô, Tito, mas você declarou que este composto era orgânico e aquele lá inorgânico, mas meio que, pô, o que diferencia compostos orgânicos de inorgânicos? Pô, pra gente hoje, a gente já vai ver que é muito simples. Mas pro cara antigamente não tinha ideia. O que era para ele os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos? Os compostos orgânicos tinham um rol de características que os diferenciava dos compostos inorgânicos. Vamos ver que características são essas, pessoal? Vamos lá. Então, a diferença entre compostos orgânicos e inorgânicos. Maravilha, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar aquela, para nos auxiliar, aquela pequena tabelinha. Beleza? Vamos lá. Primeiro, qual é a característica, a primeira característica que a gente tem que analisar aí dos compostos que diferencia esses dois compostos? A primeira característica é a velocidade de reação.
Nossa, esse D ficou péssimo. Reação. Tudo bem? Tito, em que essa característica diferencia os dois tipos de compostos? Cara, os compostos inorgânicos. Se eu pego o Cl2 e misturo com H2, cara, cuidado, tá bom? Se você não fizer essa mistura no escuro e no frio, pode ser a última mistura que você vai fazer, porque esse cara explode, certo? Formando o HCl. Maravilha? Ou seja, daí a gente conclui que essa reação, as reações dos compostos inorgânicos, em geral, são o quê? São imediatas. São rápidas, né? Às vezes, até explosivas. Tito, não tem compostos orgânicos que explodem? Sim, mas essa não é uma característica da família de compostos. Tem compostos que se diferenciam por explodir, mas não é. A maioria dos compostos orgânicos apresentam uma velocidade de reação lenta. Perdão. A maioria dos, como a gente vai ver, a maioria dos compostos orgânicos diferencia-se do compostos orgânicos, apresentando a característica de velocidade de reação lenta. Tito, eu já te dei a resposta do próximo. Olha esse cara aqui. Agora, se eu pegar este maluco aqui, ó, o eteno, e misturar com H2, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai nada. Nada. Fica paradinho lá. Não acontece nada. Certo? A não ser que eu, do nada, fale assim, vamos botar aqui um pouquinho de níquel, se for no laboratório triturado, se for num processo industrial, como a produção de margarina, a gente põe na parede do reator, certo? E dá uma aquecida. Aí a reação ocorre. E ocorre lentamente mesmo assim. Tudo bem? Ou seja, a reação dos compostos orgânicos, a velocidade de reação com compostos orgânicos, diferentemente dos compostos inorgânicos, certo? É lenta. E, em geral, ela é tão lenta que ela necessita de quem? De um cara que envolva ele, de um catalisador. E mais comum do que catalisador é aquecimento. Nossa! Aquecimento. Tudo bem, pessoal? Próxima característica. Elementos formadores. Formadores. Quais são os elementos formadores que formam os compostos inorgânicos? Cara, todos os compostos já descobertos formam compostos inorgânicos, certo? E os compostos, tanto metal, ametal, semimetal, aquela nomenclatura antiga, né? Todos os elementos da tabela periódica formam compostos inorgânicos. E os compostos orgânicos? Cara, em geral, os elementos que a gente chama de organogênicos, formadores de orgânicos, que são quem? Carbono, sempre, como Lavoisier já descobriu. Hidrogênio, Lavoisier também falou que hidrogênio estava sempre, mas a gente desconsidera. Hidrogênio, porque ele está sempre, né? Não consigo pensar num orgânico que não tem hidrogênio, não, mas de repente existe. Mas oxigênio e nitrogênio, esses são os chamados organogênicos. Só eles que formam os compostos orgânicos? Cara, aí está 98% dos compostos orgânicos. Mas além disso, eu posso adicionar quem? Eu posso adicionar enxofre, eu posso adicionar os halogênios, certo? O fósforo, que é bastante importante no DNA, certo? E alguns metais. Mas esses já são mais raros, certo? Que são os reagentes de Frankland, que tem o zinco, o reagente Grignard, que tem o magnésio. Beleza? Próxima característica desses elementos aí, pessoal. Tal de
isomeria. Cara, o que é isomeria? Isomeria é um fenômeno que ocorre quando duas substâncias com características diferentes apresentam mesma composição, certo? A mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio e por aí vai. Tudo bem? Cara, a isomeria nos compostos inorgânicos, Tito, ela não ocorre? Ela ocorre. Ela é raríssima. Tudo bem? Tá, Tito, e a isomeria nos compostos inorgânicos, nos compostos orgânicos, perdão, ela é sempre presente. Então, esse fenômeno de ter a mesma composição ocorre direto nos compostos orgânicos, tudo bem? De tal forma que a gente sempre pode assumir que aquele cara tem isômeros. Tito, isômero de que jeito? A gente já vai ver os tipos de isomeria. Maravilha? Perfeito, então, pessoal. Acabou por aí? Não, ainda tem um monte de características. Vamos lá? Mas a nossa tela aqui não aguenta. Vamos botar mais características aqui, pessoal? Qual a próxima característica que a gente precisa que diferencia esse tipo de compostos? Estabilidade. Faltou. A alta temperatura. Certo? Pensa aí, cara. Uma rocha é inorgânica. Você pode aquecer uma rocha? Quero ver você derreter uma rocha. Agora, uma árvore é inorgânica. Você usa ela para aquecer sua carne. Certo? Então, a árvore queima, a rocha não. Daí, os elementos e a estabilidade das temperaturas dos elementos inorgânicos são altamente estáveis. Chegam a milhares de graus, né? Tito, são todos? Não. Certo? Agora, e os compostos orgânicos? Cara, alguns dos compostos orgânicos não conseguem nem mudar de estado físico, se degradam, se destroem, certo? Então, compostos orgânicos são instáveis às altas temperaturas. Se degradam. Se decompõem. Tito, eu vi que tem material orgânico que é usado até pela NASA por causa da sua propriedade de aguentar temperaturas altas. É verdade, como eu disse, essas características não são de todos os elementos. Ela é do grupo. Então, o elemento pode, a substância pode apresentar 10 dessas características e não apresentar uma. É comum, tudo bem? A gente só está falando em geral. Perfeito? Agora, é que nem o aluno que quer prestar um concurso que nem o ITA. Ele gosta de exatas. Ele pode não gostar de química? Pode. Mas, comumente, eles gostam de todas as exatas. Maravilha? Além disso, pessoal, um conceito que a gente conhece hoje como covalência. Convalência. Certo? Geralmente, o que eu tenho aí, pessoal? Os inorgânicos, eles têm a predominância de quê? Metais, então tem a predominância de caráter metálico e compostos iônicos. Não é? Porque como eles estão formados por todos os elementos da tabela periódica, é muito fácil eu ter uma alta diferença de eletronegatividade. Perfeito? Formando compostos iônicos. Tranquilo? E na tabela periódica a maioria são metais, né? Agora, e os orgânicos? Os orgânicos são formados por compostos, por elementos quase sempre a metais. Então você tem a predominância de quê? De covalentes, de ligações covalentes. Então tem a predominância do caráter covalente. Beleza, pessoal? Isso aí. Próxima característica. Polaridade dos compostos.
Como eu disse, se os compostos são iônicos, tem alta diferença de eletronegatividade. Então, em geral, os compostos inorgânicos são o quê? Polares. E os compostos orgânicos, em geral, por serem formados por essa ligação aqui, ó, e essa ligação é de baixa polaridade, e pior, na maioria dos casos, tem até o carbono tetraédrico, né? Que tem o somatório dos vetores de momento de polo nulo. Então, o momento de polo já é mínimo e eles ainda se somam dando zero, dando um vetor nulo. Ou seja, os compostos orgânicos, em geral, são apolares. Sempre. Não, em geral. A gente vai ver até os tais de ácidos graxos que formam sabão, certo? E aí o sabão fica uma parte polar e uma parte apolar, que facilita o trânsito do sabão quando vira espuma. Beleza? A gente já vai ver isso. Perfeito, pessoal. Além disso, qual próximas características importantes aí que diferenciam esses dois tipos de compostos? Se eu tenho a polaridade diferenciando, com certeza eu vou ter a solubilidade. Quando eu falo só solubilidade, é claro que eu estou falando solubilidade em água, não é? Os compostos inorgânicos, em geral, são polares, que nem o urso polar, e o urso polar é o quê? Solúvel em água. Então, eles são solúveis. E os compostos orgânicos? Em geral, insolúveis em água. Em geral. Tudo bem? Maravilha. Ionização. Os compostos orgânicos, os compostos inorgânicos não são formados por sais? Então, eles ionizam-se, em geral. E os compostos orgânicos não ionizáveis? Ionizáveis. Tudo bem? Perfeito. E, por fim, com todas essas características aí favorecendo os compostos inorgânicos, os inorgânicos mesmo, o número de compostos os diferencia em muito. Quantos compostos inorgânicos a gente tem? A gente tem menos de 700 mil catalogados. Tudo bem? E os orgânicos? Menos que isso, né, pessoal? Mentira. Mais de 16 milhões. 16 milhões. Cara, eu tô ficando velho, hein? Quando eu dei essa primeira aula aqui, ó. Primeira aula falando disso eram 12. A gente já tá em 16. Todo ano tem 1 milhão de compostos orgânicos. Mentira. Tem uns 200, 300 mil compostos orgânicos novos sendo descobertos. Maravilha, pessoal? Perfeito. Agora a gente já sabe o que um cara antigo lá pensava que eram compostos orgânicos. Compostos orgânicos eram os compostos que advinham de organismos e tinham essas características em geral. Certo? Então eles conseguiam diferenciar, mesmo pegando um organismo, o que nele é composto orgânico e o que nele é composto inorgânico. Certo? Maravilha, pessoal. Feito isso, vamos então discutir, descobrindo a síntese de Euler, descobrindo que a força vital não existe, como que se passou a definir química orgânica? Foi em 1858. O Kekulé, porque ele não gosta de garfo, Kekulé definiu o quê? Disse, podemos definir química orgânica como a química dos compostos de carbono. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, cara, o que esse tal de carbono tem assim de tão importante? Olha aí ele.
o carbono lá na nossa tabela periódica, certo? Ele é um composto, ele é um metal reativo, né? Ele tem essa representação aí, ó, de Bohr, que a gente até tinha visto ela já, né? O núcleo tinha que ser menor, né? Tem que ser do tamanho do nada. Perfeito? E ele tem, pô, aparentemente nada demais, né? Nada demais. Então, vamos ver se isso é verdade, pessoal? O carbono, o que ele tem de legal? De cara, ele tem o que a gente chama de variedades alotrópicas. Então, variedades alotrópicas. O que é alotrópicas? O que é alotropia? Alotropia é o fenômeno que ocorre quando uma substância apresenta mais de uma substância simples. Então, quando um composto, um elemento, apresenta mais de uma substância simples. E isso ocorre no carbono. A gente tem no carbono duas variedades naturais. Uma que você pode estar usando agora, que é o grafite, certo? Que está no seu lápis ou na sua lapiseira, que a gente representa como carbono grafe, tudo bem? E o diamante, que a gente representa como carbono diamante, que sua mãe tem em casa aí aos montes, né? Beleza? E a gente tem duas variedades que a gente chama de compostos sintetizados. A gente tem os fulerenos, as buquebolas, certo? E os nanotubos. Tem um artigo recente de 2020 que o rapaz diz que obteve o BC8, o carbono BC8, né? Porque existem BC8 de outros compostos. Possibilidade de estrutura BC8, que é altamente resistente. Mas a gente não vai falar disso porque carece de comprovação ainda esse artigo de 2020. Certo? Carece um pouquinho de importância também para os nossos objetivos. Mas beleza, então, pessoal. Vamos dar uma olhada na variedade alotrópica do carbono. Olha só. Carbono grafite. Tá, o carbono grafite, ele é um carbono com hibridização, os orbitais ficando em orbitais de energia intermediária, né? sp2. A gente viu na aula lá de geometria molecular que isso aqui garante uma geometria trigonal plana, né? Para o carbono. Perfeito? Maravilha. E como que é esse grafite? É assim, ó, pessoal. Olha aí, ó. O carbono grafite, bonitinho ali, ó. Ele tem essas estruturas trigonais planas, que são estruturas hexagonais, né? Hexágonos. Esses hexágonos são planares. Então, eles são hexágonos no mesmo plano. E aí eles têm a sequência deles. Eles estão planares e eles se associam em camadas, certo? Essas estruturas em camadas são de alta compactação. São estruturas hexagonais compactas. Tudo bem? HC. Então, este carbono aqui, ó, tá vendo? Ele tá bem no meio. Perdão, este aqui, ó, tá bem no meio do hexágono. Desse hexágono aqui, ó, formado por esses caras. Tudo bem? Por esse carbono aqui, ó. Esse carbono tá bem no meio dele. Esse aqui tá naquela reta lá, esse aqui tá nessa reta aqui e por aí vai. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Além disso, uma coisa que não está nesse desenho aí, mas é importante você saber, que é, e você vai saber disso na aula mais aprofundada, é que se eu tenho uma estrutura hexagonal, o carbono, a gente viu não, a gente vai ver
que ele é tetravalente, então ele tende a formar 4 ligações. Se ele está nessa estrutura hexagonal, certo? Ele está formando quantas ligações? 3, né? O que falta aí? Falta uma nova ligação. De fato, ele não tem mais uma terceira ligação direta, nem uma terceira ligação sigma, certo? Ele tem, a gente vai ver, um processo de ressonância. Então, uma coisa que a gente não fala sobre o grafite, a gente não escuta, é que o grafite é ressonante. Pô, Tito, parecido com benzeno? Parecido com benzeno, só que numa estrutura muito maior, uma macroestrutura, a fusão de todos os orbitais da estrutura. Uma coisa louca, linda, maravilhosa, que você está segurando aí. Beleza, pessoal? Maravilha. Além do carbono grafite, qual é a outra forma alotrópica natural? É o carbono diamante. O carbono diamante, que é a forma alotrópica mais estável, ele apresenta hibridização sp3, que a gente já viu que confere uma geometria tetraédrica, né? Tem aquela geometria assim, né? Ó, tem aqui, ó, 1, 2 ligações. A outra ligação pula do plano do papel para fora, aqui, ó. Tá pulando, tá vindo para cima de mim. E a outra ligação entra. Certo? Maravilha? Então ele tem essa estrutura aí tetraédrica, que ficou belíssimamente bem desenhado, né? Maravilha, pessoal. Então olha aqui, ó, vamos ver se fica mais fácil visualizando a figura. Olha aí os carbonos tetraédricos. Não está dando muito para ver a ligação, assim fica mais fácil, né? Olha aí, as ligações. Todos esses carbonos aí são tetraédricos. Essa ligação aqui, ó, tá pulando, tá vindo para frente, tá vindo para cá. E essa aqui tá indo lá para trás. Tudo bem? Então são carbonos tetraédricos, formados nessa macromolécula, nessa macroestrutura. Esse cara aí, essa macroestrutura e essa estabilidade da hibridização sp3 confere a este cara uma elevadíssima dureza dos compostos naturais, é a maior. Beleza? Perfeito, então. Vamos então para os compostos de carbono, as variedades alotrópicas que são sintéticas. A primeira delas é o fulereno. O fulereno também apresenta, assim como o grafite, hibridização sp2. E ele é maravilhoso. Olha ele aí. Ele é essa bola, também chamado de buquibolas. O nome foi dado para o Buckminster Fullereno. Buckminster Fuller, perdão. Mas essa coisa maravilhosa aí, os caras sintetizaram no laboratório. Sabe qual é o pior? A gente já detectou esses caras em asteroides, em cometas. Coisa louca, né? Maravilha. Além do Buckminster Fullereno, a gente tem quem? Como eu disse para vocês, os chamados nanotubos. Tubos de dimensões mínimas, que também apresentam carbonos com hibridização sp2, certo? Então, trigonais planos, que formam hexágonos, e no caso ali do fulereno tem até hexágonos e pentágonos, que estão aí, ó, pessoal. É um tubão mesmo, tá vendo? Olha a coisa linda. Tranquilo? É um tubo maravilhoso de carbonos hexagonais. Tudo bem, pessoal? Essas são as variedades alotrópicas dos carbonos. Tá, e o que torna o carbono mais legal ainda? Cara, lá em 1857, aquele tal de Kekulé, junto nada, que foi separado. Ao mesmo tempo, mais separadamente, do Cooper e Butlerov, certo? Propõem o que a gente chamou de teoria da força vital? Não. Estrutural.
nos compostos orgânicos. Essa teoria era dividida em duas premissas. Qual era a primeira premissa da teoria estrutural? A primeira premissa dizia o seguinte: os compostos orgânicos possuem átomos com quantidade de ligações definida, quantidade de ligações possíveis fixas, o que a gente chama de valência fixas. Tudo bem? Assim, ou seja, o carbono pode fazer 4 ligações. Tito, carbono era tetraédrico? Calma, esses caras aqui ainda não pensavam nisso, não. O carbono pode fazer 4 ligações. O oxigênio, ou seja, o carbono é tetravalente. O oxigênio pode fazer 2. O oxigênio é bivalente. O hidrogênio e os halogênios podem fazer uma ligação, ou seja, eles são monovalentes. O nitrogênio pode fazer 3 ligações, ele é trivalente. Tudo bem, pessoal? Além da primeira premissa, havia a segunda premissa, que dizia o quê? Os átomos de carbono podem usar uma ou mais valências para se ligar a outros átomos de carbono. Ficou bem na bordinha aí, Tito. Tá bom, vamos dar uma levantadinha aqui, ó, que ninguém vai ver. Beleza? Tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que o carbono pode usar uma daquelas 4 valências para se ligar a outro átomo de carbono. Ele pode tanto fazer uma outra ligação com outro átomo de carbono, quanto ele pode usar, ao invés de só uma valência, usar 2 valências para se ligar a outro átomo de carbono. No que a gente chama de ligação dupla. E a gente já viu que a ligação, uma tem que ser sigma, né? E a outra pi. Certo? Essas ligações aqui, ó, são chamadas de ligações simples. Ele pode usar também 3 valências para se ligar a um átomo de carbono. Beleza? No que a gente chama de ligação tripla. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Há alguns livros, né, falam da teoria estrutural, eles falam da terceira premissa. Cara, ela não foi postulada por esses caras, não, mas é bom a gente falar, né? Que é o seguinte, a terceira premissa seria o quê? Seria que carbono pode formar uma série de carbonos, pode ter uma série, uma sequência. Então a gente pode formar cadeias. Então eu posso ter uma série de mais de 2 carbonos, certo? Essa é a terceira premissa, não está no trabalho dos caras ali em cima, não. E eu acho que é uma consequência da segunda, né? A gente tenta botar uma terceira para facilitar o entendimento, mas não, ela é uma consequência da segunda. Se ele está dizendo que pode se ligar com uma valência a mais de um carbono, está aqui, velho. Pode formar essas cadeias carbônicas. Beleza, pessoal? Tá, isso aqui explicou bem, mas não explicou tudo. O que levou em 1874, muitos anos depois, né?
um tal de Van't Hoff e Lebel, também trabalhando separadamente, a propor a ordenação de ligações no espaço tridimensional. Para a tristeza do Kolbe, certo? Que passou a vergonha de dizer que eles estavam errados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o carbono agora, pessoal, ele tem 4 ligações, mas essas 4 ligações estão ordenadas no espaço, de forma a ocupar a maior quantidade, o maior espaço possível. Então, eu tenho átomos de carbono formando tetraedros. Beleza? Eu vou fazer esse... não, vou fazer esse mesmo. Beleza? Então, ele forma tetraedro. Tranquilo? Ó? Olha o tetraedro aqui, ó. Eu vou desenhar para ver se facilita. Opa! Tá vendo aí, ó? Tetraedro. Beleza? É uma figura tridimensional. Esse cara aqui, ó, ficou conhecido como carbono metílico ou carbono tetraédrico. Tranquilo? Perfeito. Além disso, esse cara aqui, ó, ele não está no tridimensional? Está quase. Por quê? Porque para ocupar a maior quantidade de espaço, essa ligação, as duas ligações do outro carbono, do carbono à direita, não podem estar no mesmo plano da do carbono à esquerda. De fato, eu tenho aqui, ó, uma ligação se projetando e outra entrando aqui no plano do papel. Tudo bem? Então eu tenho esse cara assim e esse cara deitadinho. Beleza? Maravilha. Aí a ligação tripla já não, né? A ligação tripla, todo mundo é no mesmo plano. Não tem erro. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Duas duplas também, né? É bom falar. Só para falando de geometria, certo? Esse cara aqui é uma geometria angular, né? Porque forma ângulos ali de... Aqui é quanto mesmo? No carbono tetraédrico é 109 graus e 28 minutos. Perfeito? Aqui é 120 graus entre todas as ligações. Aqui 180 graus e aqui também, mesma coisa, 180 graus. Perfeito, pessoal? Esses últimos dois caras são lineares. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Isso aí já foi uma revolução por si só. E a gente meio que não compreende muito por que isso aconteceu. Qual é a explicação disso aí acontecer? Antigamente o pessoal começou a inferir e começou a notar que isso era verdade. Mas hoje a gente tem explicação. A gente sabe hoje, lá na aula 1, que os átomos, a eletrosfera dos átomos é dividida em níveis, subníveis, né? Que são orbitais, certo? Esses orbitais às vezes formam orbitais híbridos. O que eu tenho então? Eu tenho no carbono tetraédrico, eu tenho a configuração eletrônica dele, um S2, péssimo, né? Certo? Um S2, dois S2, 2P6. 2P, perdão, 2. Não é isso? Então esse cara tem isso aqui, ó, no que a gente chama de estado fundamental. Perfeito? Esse não é o estado mais estável para realizar as 4 ligações. Então ele constrói, como esses caras aqui são soluções, né? Essa é a solução PX, a solução PY, a solução PZ da equação de Schrödinger, essa é a solução S. Tudo bem? Eu posso formar
híbridos, que é uma combinação linear dessas soluções. Então, esse cara aqui forma um estágio intermediário de energia. Uou! Nada a ver isso aí que você está fazendo, hein? Deixa eu desligar esse cara aqui. Certo? Estágio de intermediário de ligação, no que a gente chama, se juntar os 4, distribuindo os 4 elétrons que estavam nesses 2 orbitais aqui, ó, no nível de valência, certo? No orbital que a gente chama de híbrido sp3. Tudo bem? Como que esse orbital se distribui no espaço? Então, era aquele orbital assim, né? Era um orbital S e 3 orbitais duplo lombo P. Esse cara vira o orbital híbrido, 4 orbitais híbridos. Que tem essa carinha aqui, ó. Certo? O orbital híbrido sp3. Tudo bem? Que é um cara, ó, tridimensional, né? Então ele forma o tetraedro. Olha lá o tetraedro que ele está formando. Aqui e aqui. Perfeito, pessoal? Maravilha. Então essa é a explicação para o carbono tetraedro. Agora, qual é a explicação para os outros? A explicação é a seguinte. Apenas soluções puras, então apenas orbitais puros primeiro, P, D e F, certo? Podem realizar ligações múltiplas. Então, podem realizar ligações do tipo π, né? Apenas eles podem realizar ligações π. Então, depois da hibridização, se eu preciso fazer uma ligação múltipla, eu pego um desses caras aqui, ó, e meto ele no nível de energia de novo. No nível de energia P. Tudo bem? Tranquilo? Quando eu faço isso, o cara deixa de ser sp2 e passa a ser sp, usei 2 P's, então sp2. Deixa de ser sp3 e passa a ser sp2. Tudo bem? Como é que fica esse cara, pessoal? Ó, ali a gente já fez o carbono tetraédrico. Vamos tentar fazer esse carbono aqui, ó. Eu tenho o carbono, ele tem... Agora ele tem 3 orbitais sp3 distribuídos no espaço. Então ele tem o quê? Esses orbitais estão ocupando o maior espaço possível. Eles estão nessa estrutura assim, né? E um aqui, ó. Esse da frente vai fazer uma ligação frontal com outro carbono, por exemplo. Certo? Esse outro carbono... Putz, como é que eu vou desenhar esse cara aqui? Beleza? Com um duplo lóbulo lá dele. E se eu, para fazer uma ligação tripla, como é que vai ser? Uma ligação dupla, perdão. Eles vão precisar projetar o orbital P, que é aquele duplo lóbulo, né? Projetando esse orbital P, agora esses orbitais P puros, certo? Podem se fundir fazendo a ligação π. Então tem a fusão desses orbitais, que são os orbitais P, os orbitais puros, são maleáveis. Então eles conseguem fazer essa ligação lateralizada. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Então aí, ó, a explicação para essa ligação dupla, ter 120 graus. Tito, e a ligação tripla? Pô, vocês querem me pegar mesmo, né? Esse desenho, cara, eu não sou artista não, irmão. Mas vamos tentar de novo. Tem aqui, ó. Pô, ele não quer fazer nenhum carbono. Tem aqui, ó. Se eu tenho a ligação dupla, eu perco mais um P, né? Então eu viro SP. Tudo bem? Então eu tenho 2 orbitais. Então esse cara aqui, ó. Esse cara para o outro lado. Perfeito? Ele faz uma ligação aqui, ó, com outro carbono.
Perfeito? Que também tem esse orbital no nosso sentido. Ligação frontal, ligação sigma. Perfeito? E aí ele vai ter um orbital duplo lóbulo assim, né? Que vai se ligar ao orbital duplo lóbulo do outro carbono. Olha a ligação π acontecendo aqui. Agora eles não querem fazer só 2 ligações, né? Eles querem fazer 3. Então ele vai ter um duplo lóbulo, ó, em outra direção, né? Fazendo um X assim. Então lá atrás, ó, esse duplo lóbulo se conecta e aqui na frente também, né? Formando a ligação tripla, certo? Então eu tenho essa ligação, opa, π e a outra ligação π. Tudo bem? Maravilha? Aí está explicado por que que tem 120 graus, opa, 180 graus neste cara. 180 graus. Entre a ligação nos orbitais sp. Tudo bem? Maravilha, então, pessoal. Então, vamos revisar. Por que mesmo? Vamos voltar àquela nossa pergunta. Por que o carbono? Meu Deus, ele não quer que eu escreva C, não. Por que o carbono, pessoal? Olha só, o carbono, ele é o 15º elemento mais abundante em massa. Então, ele é bastante abundante. Olha o tanto de elementos que a gente tem na tabela periódica. 116 confirmados, 118 os russos dizendo que sintetizaram lá. Beleza? Mas, além disso, ele consegue fazer o máximo número de ligações obedecendo ao octeto. Ele é tetraédrico. Ele tem o máximo número de elétrons de valência para fazer ligações com o octeto. Certo? Tetraédrico, ó. Tetravalente, né? Que é o máximo de ligações. Certo? Além disso, ele forma ligações fortes com oxigênio, o elemento mais abundante em massa na Terra, o hidrogênio, o nitrogênio, certo? E, ou principalmente, outros carbonos. Então, ele faz ligações fortes com esses caras. Além disso, ele pode realizar ligações múltiplas, pode formar cadeias. Então, forma cadeias, ligações múltiplas. Cara, isso tudo não são características só do carbono. Cada uma dessas aí, individualmente, não é uma característica só do carbono. Mas elas todas juntas fazem do carbono um elemento único. Um elemento que consegue formar esse mundaréu, 16 milhões de compostos. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Se o carbono forma cadeias e essas cadeias definem os compostos orgânicos, é importante que a gente saiba interpretá-las, vê-las, identificá-las e, principalmente, classificá-las. Então, oh, meu Deus do céu, hein? Classificação das cadeias. Tudo bem? Carbônicas. Vamos lá? A cadeia carbônica pode ser classificada quanto à sua saturação. Tito, o que diabos é a saturação? Saturação é relativo à quantidade de hidrogênios. Então, se ele não tem a quantidade máxima de hidrogênios que pode, certo? Ele não está saturado, ele está insaturado. A grosso modo, isso é, eu digo que se ele tem, ele pode ser saturado. Se ele só tem ligações simples e ele é insaturado, se ele tem ligações múltiplas, duplas ou triplas. Tudo bem, pessoal? Maravilha, então. Vamos dar uma olhada nas
cadeias e ver nessa cadeia aqui, ó. Oh, não, nada a ver. Não é essa. Nessa cadeia aqui, ó. Era ela mesmo. Mal, pessoal. Vamos dar uma olhada nessa cadeia aqui, ó. Nessas cadeias. Nessas 3 cadeias aí. Certo? Elas são saturadas ou insaturadas? Olha aqui, ó. A primeira, essa aqui, ó. A primeira da esquerda, ela só tem ligação simples. Então ela é saturada. E a última? Cara, Tito, não entendi. Ih, essa última tá errada aqui, né? É H2. Aqui, pessoal. Ô, besteira grande, hein? CH2. Beleza? Essa última aí, tá o quê? Ela tem alguma ligação múltipla, dupla ou tripla? Não. Então ela também é saturada. E a do meio tem uma ligação dupla aqui, né? Então ela é insaturada. Tudo bem? Posso até dizer insaturada por dupla ligação. Ou se você quiser falar com o seu avô, insaturada por laço duplo. Beleza, pessoal? Maravilha. Além de saturada e insaturada, a cadeia pode ser o quê? Pode ser classificada quanto à presença de heteroátomo. Certo? O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre 2 carbonos. Em relação ao heteroátomo, ela pode ser homogênea, certo? Não tem. E pode ser heterogênea. Tem. Beleza? Vamos lá, pessoal. Como é que a gente classifica essas cadeias? Olha para essas cadeias aqui. Essa aqui o cara já tentou melhorar, né? Porque ele não botou o CH2 no ciclo. Maravilha, pessoal. Essas cadeias aí são o quê? Olha aqui, ó. Olha esse cara. Ele não está entre carbonos? Então, ele é um heteroátomo. Ou seja, essa cadeia é heterogênea. Essa segunda. Pô, Tito, tem um O aqui. Mas ele não está entre 2 átomos de carbono. Ele está entre um carbono e um hidrogênio. Então, essa cadeia é homogênea. E essa aqui? Um nitrogênio entre 2 carbonos. Heterogênea. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Além de quanta presença de heteroátomo, eu posso classificar como o quê? Eu posso falar... Qual cor que eu estou usando aqui, pessoal? Tá me dando nervoso. Laranja. Beleza. Quanto a presença de ciclos. Quanto à presença de ciclos, ela pode ser cíclica ou fechada, né? Ou acíclica, aberta. Certo? Existe uma denominação antiga que a gente não usa mais, mas que às vezes vem nos livros, que é de mista. Hoje a gente não fala que a cadeia é mista. A gente fala que ela é fechada, certo? Se a cadeia principal for a parte fechada e ramificada. Tudo bem? Mas pode cair assim nas suas provas. E para você não errar, mista é quando eu tenho as 2 porções. Uma parte aberta e uma parte fechada. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, ó, de cíclica e ver como é que fica esse cara.
Olha aí, pessoal. Essa primeira cadeia, Tito, ela é heterogênea. Tá, mas daí? Falou heterogênea? Homogênea? Não, falou cíclica e acíclica. Esse cara é acíclico? Ele tem ciclo? Não, ele não é fechado. Ele não vai e volta para o mesmo carbono. Então, ela é aberta, acíclica. E essa outra aí? Cara, ela tá aqui, ó. Certo? Ela tem a parte fechada. Então, ela é cíclica. Se fosse, às vezes, podem tentar dizer que ela é mista. Tudo bem? Que ela tem a parte fechada e a parte aberta. Essa denominação não é mais usada, mas, às vezes, as provas demoram a se assimilar. Certo? E os livros, com certeza. Faz só uns 20 anos que os livros estão lutando contra essa aí. Essa aqui também, cíclica. Né? Também tem um ciclo. Sai e volta para o mesmo carbono. Então, reforçando, também pode ser o quê? A classificação quanto à ramificação. Quanto à ramificação, a cadeia pode ser normal ou ramificada. Perfeito, pessoal? Vamos lá dar uma olhada nesse exemplo aí. Tem aí, ó. Esses nossas cadeias aqui, ó. Ramificação é essa cadeia que sai, é quando a cadeia tem mais de uma terminação, certo? Então, olha aqui, ó. Essa cadeia sai do carbono e vai para o carbono. Tito, mas sobe ali no oxigênio. Eu sei, mas a relação de cadeia carbônicas é entre carbonos, certo? Tanto que os heteroátomos precisavam estar entre dois átomos de carbono. Então, esse cara é normal. Só tem duas terminações, duas pontas. Essa aqui, pô, olha lá, tem essa parte e tem essa aqui de cima. Então, como eu disse para vocês, ela é ramificada. Perfeito? Tranquilo? Ela tem duas terminações. Uma que eu vou e volto para ela mesma e outra que dá uma subidinha lá. E essa aqui? Pô, cara, se eu pego esse caminho aqui, ela tem duas. Se eu pego esse aqui, a gente já vai aprender a descobrir qual desses que eu devo seguir na nomenclatura. Mas dá para ver claramente que ela tem um outro cara lá sempre sobrando. Então, ela é ramificada também. Tranquilo, pessoal? E, por último, a gente classifica cadeias quanto à presença de caráter aromático. Então, quanto à presença de aromaticidade. Tem nada a ver com cheiro, mas ficou o nome histórico. Beleza? Em relação ao aromático, ela pode ser duas coisas. Alifática e aromática. Galera, antigamente, a alifática era a cadeia não aromática aberta. E a cadeia aromática aberta, fechada, era chamada de alicíclica. Certo? Hoje a gente também não usa mais essa determinação. A gente chama de alifática cíclica. Ou cíclica e alifática. Tudo bem? Maravilha? Mas só para deixar aí por esse caráter que era histórico. Às vezes cai. Tranquilo? Tá. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo de cadeia aromática. Olha lá, pessoal. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha, essas cadeias aí, legais, lindas, certo? Elas são o quê? Essa cadeia da esquerda tem um anel aromático, que indica que a molécula vai ter caráter aromático. Então, essa aí claramente é aromática. Essa aqui do meio, ela é alifática. Ela não tem o ciclo, ela não é cíclica, como a gente já classificou lá. Então, eu posso dizer que ela é alicíclica ou alifática e cíclica. Tudo bem?
enquanto essa aqui, em cima da minha careca, é alifática. Tudo bem? Maravilha, pessoal. Esses são os tipos de classificação quanto à cadeia, em relação à cadeia. Tranquilo? Vamos fazer um resuminho aí? Um resuminho bem de leve? Então, cadeias carbônicas. Elas podem ser abertas e fechadas, né? Quanto à presença de ciclo. As abertas, certo? Podem ser classificadas quanto a ramificações, quanto a saturação e quanto à presença de heteroátomo. Beleza? Quanto à ramificação, ela pode ser normal ou ramificada. Quanto à presença de saturação, saturada ou insaturada, ou não saturada. Quanto à presença de heteroátomo, pode ser homogênea ou heterogênea. Beleza? As fechadas já podem ser cadeias alifáticas, então cíclicas, alifáticas ou alicíclicas. E as cíclicas alifáticas podem ser isso aqui tudo. De novo. Beleza? Oh, nada a ver aqui o vídeo. Deixa eu apagar esse cara aqui. Rapaz do céu, tá difícil de copiar. Ele não quer que eu copie, não. Pode ser isso aqui tudo de novo. Beleza? Escrevendo de novo não, pessoal. Sou preguiçoso. Então, elas alifáticas podem ser aquilo tudo lá. Ramificadas, normais, saturadas, insaturada, homogênea, heterogênea. O que as diferencia das cadeias fechadas, que são aromáticas. Tudo bem? As aromáticas podem só ter um núcleo aromático. Então, a gente vai chamar elas de mononucleares e as polinucleares. Tudo bem? As mononucleares só vão ter essa nomenclatura. As polinucleares podem ter núcleos um do ladinho do outro, que são os núcleos condensados, e os núcleos isolados ou afastados. Um núcleo longe do outro. Importante salientar que aqui, ó, as cadeias aromáticas, elas são sempre insaturadas. Elas nunca têm a quantidade máxima de carbono, de hidrogênio, perdão. Perfeito? E mais que isso, elas ainda podem ser normais ou ramificadas, homogêneas e heterogêneas. Como assim, Tito? Como é que ela vai ser heterogêneas? Cara, esses compostos aqui são aromáticos. Ó, o furano tem um oxigênio aqui, ó. Tranquilo? Então ele tem um oxigênio como heteroátomo. Perfeito? A piridina, que tem um nitrogênio aqui, ó, substituindo o carbono, certo? Perdão.
Esqueci de botar a aromaticidade. Aqui a ligação é dupla. Confere esse cara uma aromaticidade. Na piridina, eu tenho essas ligações aqui, ó. Beleza? O que confere esse cara uma aromaticidade. E eles são compostos aromáticos que são heterogêneos. Importante é o seguinte, quando eu tenho, e eu esqueci de citar, quando eu tenho homogêneos com fechados, eu não falo só homogêneos, eu falo homocíclicos ou heterocíclicos. Tudo bem? Isso vale para as aromáticas também. Perfeito, pessoal? Então esse é o nosso resuminho aí de cadeias carbônicas. Ficou um resuminho péssimo, mas lindo. Para com isso. Tá bonito, tá bom. Tranquilo, pessoal? Para finalizar a aula de hoje, vamos falar, então, da classificação, não das cadeias, mas classificação dos carbonos na cadeia. Certo? Vamos pegar esse cara aí fazendo o direto no nosso exemplo aí do livro. Olha aí. Cá, meu filho, tá nervoso? Olha aí o nosso composto. Ih, foi lá para cima, doidão. Olha aí. A gente tem, primeiro, são os carbonos metílicos, que são aqueles que não estão ligados a carbono nenhum, certo? Então, nenhum carbono ligado a nenhum outro carbono, beleza? Depois a gente tem os carbonos primários, certo? Que são ligados a um outro carbono. Perfeito? Quem são os carbonos primários aí? Galera, carbono primário é aquele carbono terminação de cadeia. 1 e 1. Todos esses carbonos aí são carbonos primários. Depois, carbono secundário. Certo? Que é o cara que está ligado a 2 outros carbonos, né? Quem são esses carbonos ligados a 2 outros carbonos? Olha lá. Este aqui de baixo, ó, está ligado a 2 carbonos. Este aqui, ó, 2 carbonos distintos. Esse de cima está ligado a 3, né? Tá. Este aqui, 2. Este 2. Este 2. O próximo ali está a 3. Então, esses são os carbonos secundários. Além disso, temos os carbonos... Vou mudar aqui não, pessoal. Vou escrever aqui do ladinho. Terciários. Certo? Que são carbonos ligados a 3 outros carbonos. Quem são esses caras, pessoal? Olha lá. Este cara aqui, ó, está ligado a 3 carbonos. Este cara aqui está ligado a 3 carbonos. E o último, quaternário. Que são os carbonos ligados a 4 outros carbonos. Quem é o único carbono quaternário aí, pessoal? Vou até mudar de cor aqui, ó. É este cara aqui, ó. É o nosso quaternário ali no meio. Tranquilo? Maravilha, pessoal. Por fim, um carbono importante da gente citar foi a descoberta. Foi proposto pelo Kekulé a quiralidade, o caráter desviador da luz polarizada, opticamente ativo. Mas ele foi descoberto, só que o Kekulé estava certo, em 1914, por Pope e Reid. Certo? Eles descobrem o composto opticamente ativo que está associado ao carbono assimétrico, na verdade é o composto assimétrico, com apenas
um carbono, certo? Vamos analisar esse composto aí. Era esse cara aqui, ó. O CSO3H e Cl. Tudo bem? É o ácido. Pô, Tito, essa letra aí tá péssima. Beleza, tá certo. Deixa eu voltar pro laranja. Roxo. Esse roxo aí não dá pra ver direito, não. Então, ácido, cloro, iodo, metano, sulfônico. Certo? Beleza? O que esse ácido tem legal? Ele tem os 4 ligantes totalmente diferentes. Então, ele é o que a gente chama de carbono assimétrico. Ou carbono quiral. Tudo bem? O carbono quiral, portanto, pessoal, tem 4 ligantes. E esses 4 ligantes têm que ser diferentes entre si. A gente representa a letra R como radical. Então, RI diferente de RJ para todo I diferente de J. Olha que coisa aí. O professor de matemática está orgulhoso de mim. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Olha aquele composto lá. Ele tem todos os caras diferentes. Um é um iodo, outro é o hidrogênio, o outro é um cloro, o outro é um grupamento sulfônico, certo? A gente representa esse cara, geralmente, por um asterisco, certo? Então, esse é o carbono quiral. Perfeito, pessoal? Essa foi a nossa aula aí de o átomo de carbono. A gente falou um pouquinho sobre o átomo de carbono. Se você está com dúvida, acesse as próximas aulas que vão avançando um pouquinho mais. Tem exercícios, né? Como vocês sabem. E qualquer coisa, estamos aí, manda dúvida que a gente vai respondendo. Um abraço, garotada, e até a próxima.